Obrigada, Sardinha. Um beijo para todas as mães nesse dia tão especial. Maio é o mês, né? Ela cantou essa música no Dia das Mães, mas a gente sabe que maio é o mês das mães, é o mês de Maria. Quantas celebrações são feitas em nome de Maria? Eu acho que é uma música que será eterna na vida de todos nós, não importa em que momento da nossa vida a gente ouça Ave Maria, eu acho que a gente sempre se emociona, né? Eu lembro muito da minha infância, quando minha mãe colocava o copinho d'água na frente da Ave Maria no radinho, Rádio Tupi, e a gente ficava em volta, né, irmã? Rezando a Ave Maria, depois bebendo a aguinha lá, a criança, a gente me remete a essa parte da minha trajetória. Eu me emociono sempre. Mas sejam muito bem-vindos no nosso estudo, na nossa noite. Sala lindíssima, com 33 pessoas. Fico muito feliz quando a gente passa dos 30, né? E 33 está de bom tamanho. Então, a gente vai começar hoje, né, com o estudo do Ideal Espírita que a gente está fazendo. A página de hoje vai ser a Religião de Jesus,
Quem vai ler e comentar vai ser o nosso estreante no estudo aqui da casa, o Rodrigo, filho do Roberto. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem? Muito feliz por você ter aceitado o convite, estar aqui participando com a gente, tá bom? Obrigado a vocês de receber a gente. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Vou ler aqui a página. Deixa eu compartilhar aqui, Rodrigo, só um minutinho. Em seguida, quem vai fazer o estudo do Evangelho hoje vai ser a minha irmã, Ana Maria, que vai fazer o capítulo 10, o item 12. Tá bom? Mas deixa eu compartilhar a página aqui para o Rodrigo poder fazer a leitura e a gente acompanhar. Muito bonita essa página do Everton Castro. Vamos lá. Pode começar? Pode sim, Rodrigo. Aqui é a religião de Jesus, né, do livro Ideal Espírita. Cultivando o pensamento libertador, o que a nova revelação te insufla a vida, reflete na religião de Jesus. Em todas as circunstâncias, reconheçamos-nos defrontados pelo Mestre no exercício da fraternidade dinâmica. Indubitavelmente, asseverou ele não ter vindo para destruir a lei, e sim para dar-lhe cumprimento. Executou-a, substancializando-lhe os enunciados na ação construtiva com que lhe ampliou todos os preceitos, luzes de ensino e afirmação de trabalho. Não levantou quaisquer santuários de pedra, não fomentou discussões teológicas, não instituiu pagamento por serviços religiosos, não criou amuletos ou talismãs, não consagrou paramentos e nem traçou rituais. Ao revés, ajustou-se à comunidade, empenhou de sorrigimentos e sustentação do homem integral, amparando-lhe corpo e alma. Explicou a verdade, tanto aos rabinos quanto aos pescadores de vida singela. Pregou a divina mensagem no topé dos montes, alimentando estômagos famintos e clareando cérebros sequiosos de luz. Socorreu mulheres infelizes e crianças abandonadas. Leu nas sinagogas, curou cegos, restaurou doentes, ergueu paralíticos, recuperou obsidiados, doutrinando espíritos perturbados e sofredores. Encorajou os tristes e banqueteou-se com as pessoas apontadas ao escarnio social. Sem qualquer laivo de culto à personalidade, viveu no seio da multidão. Encontrando, pois, no Espiritismo a boa nova renascente, convençamos-nos de que as nossas casas doutrinárias devem ser lares de assistência gratuita ao povo, que em todos os tempos é a verdadeira família do Cristo. Meditando nestas observações incontestes, evitemos converter os templos espíritas em museus do Evangelho ou dourados mausoléus do Senhor, reconhecendo que é precioso construir neles escolas de fé raciocinada, a se povoarem de almas ardentes no serviço desinteressado em favor do próximo, a fim de que possamos sustar as explosões do desespero subversivo e as epidemias de descrença que, ainda hoje, lavram na terra com a sanha do incêndio destruidor, pelo Everton Quadros, o espírito Everton Quadros. Então, pessoal, para falar de Jesus é bem complicado, né? No meu entender, nós não temos ainda a menor capacidade para entender os ensinamentos de Jesus de uma forma integral. Para mim, a gente consegue entender ainda, por enquanto, uns 10, 15, 20%, e olhe lá dos ensinamentos todos que ele deixou aí, de tudo que ele ensinou. Nós pararmos aqui para analisar, Jesus ele foi um dos responsáveis pela formação da Terra. E pelo menos ele já é um espírito puro, de alta hierarquia, há pelo menos 4 bilhões de anos. O Emmanuel até fez uma comparação que ele fala o seguinte, ele fala que um cachorro está mais perto de chegar no nosso estágio atual do que nós para chegarmos no estágio de Cristo. A diferença é uma coisa que não é absurda. No meu ver, a gente não tem essa capacidade intelectual nem capacidade moral, né, para entender tudo.
Mas aqui, então, outra coisa interessante também é que Jesus ele nunca deixou nada escrito, não existe escrito de Jesus. Todos os ensinamentos que nós temos foram escritos pelos apóstolos, né, que também não eram espíritos puros, eram espíritos mais avançados, mas não eram espíritos puros. E foram através das condutas dele, das lições que ele ensinou, que ele executou, e das parábolas dos seus ensinamentos. Aí aqui sobre o texto aqui. O texto tem muitos ensinamentos, né? Se for poder, tem muito conteúdo. E eu separei aqui algumas palavras que tu vê que repetem constantemente no texto, né? O sentido. Ó. Fraternidade dinâmica. Ele veio executar as leis. Ação construtiva. Alimentar estômagos famintos e clarear cérebros sequiosos de luz. Então, nós vemos aqui a constância na conduta, na ação. Então, nós vemos que não basta a pessoa estar estudando, a pessoa meditar, como às vezes algumas religiões acontece, a pessoa, vou me retirar só para meditar. A pessoa consegue uma paz interior, mas é uma paz que ela não foi testada, né? Ela não foi exemplificada. Então, nós vemos a importância que ele dá à conduta, ao trabalho, nós botarmos no nosso dia a dia as condutas morais, nas pequenas coisas, nos colocarmos à disposição para poder fazer o bem a qualquer momento, como nos colocarmos à disposição como servidor de Cristo, né? Para poder, qualquer necessidade, nós estarmos ali para poder trabalhar no nosso dia a dia. Tem um ponto aqui também que eu achei interessante, que não é nem o foco principal do texto, mas que ele fala aqui. Ele fala, não vim destruir a lei, mas sim executá-la. E isso aí, nós vemos que, tipo assim, durante muitos anos, muitas religiões usavam o Antigo Testamento para poder, como se fossem leis eternas. E, no meu ver, a gente não pode interpretar essa afirmativa, não vim destruir a lei, e sim executá-la de forma ampla, porque a lei de Moisés do Antigo Testamento ela era dividida nas leis morais e nas leis cíveis e cerimoniais. As leis morais são eternas, que são os 10 mandamentos. As leis cíveis e cerimoniais foram feitas para conter um povo bárbaro na época. E isso aí realmente ele mudou tudo, né? E agora aqui para resumir aqui, para mim os ensinamentos, a religião de Jesus em si e todos os seus ensinamentos estão contidos numa frase, né, de Jesus, numa máxima dele, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso aí, para deixar aí quem quiser comentar. Muito obrigada, Rodrigo. É legal essa página também, porque ele chama a atenção o objetivo da casa espírita, né? Do trabalho, para que não se tornem templos só para ficar falando e não praticar. E quem escreve esse texto, esse espírito, foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Até 1888. Depois dele, quem entrou foi nada mais, nada menos do que Bezerra de Menezes. Mas ele foi o fundador e foi o primeiro presidente. Então, sabia muito bem qual é o papel, né, de uma casa espírita e a que ela veio no sentido de ajudar aqueles que procuram, né, o afago, o acolhimento, as boas palavras, né? Roberto, levantou a mão? Pode falar. Oi. Eu estou de acordo com o Rodrigo, né, que nós não compreendemos ainda, em toda a extensão, os ensinamentos de Jesus. Né? Jesus nos trouxe revelações, Jesus não fundou uma religião. Ele nos trouxe os princípios morais, nos trouxe revelações do mundo espiritual, e os homens aqui procuraram amoldar, né, os ensinamentos de Jesus às suas crenças antigas, e nós sabemos que a doutrina espírita veio restabelecer a verdade. Então, uma coisa muito importante é nós entendermos que a religião é uma coisa dos homens, que o que importa é a essência do que Jesus revelou, esclareceu, exemplificou e o caminho que ele nos mostrou. Então, eu vejo que, quando fala religião de Jesus, é a religião do bem, do amor, da esperança, vamos dizer assim, da alegria, do caminho que nós temos que seguir para nos libertarmos ainda dessa condição primitiva em que nos encontramos. É isso aí. Perfeito. Obrigada, Roberto. Rodrigo, eu volto com você, então, para você fazer a nossa prece inicial, por favor.
Ah, tá. Vamos lá. Obrigada. Senhor Jesus, espíritos amigos, professor Eurípides Barçanufo, todos os nossos espíritos protetores, muito obrigado. Podemos estar aqui reunidos, mesmo à distância aqui, por podermos fazer esse estudo, por essa oportunidade, podemos nos reunir aqui em sentimento. Jesus, sabemos que Jesus nos falou que quando 2 ou mais se reunissem em seu nome, ele se faria presente. Então vamos sentir aqui a presença de Jesus, dos seus espíritos, das suas equipes. E muito obrigado aqui, pedir a proteção para todos que estão aqui, para todos, para o lar de todos nós. Pedir também para amparar aos desencarnados, que estão desencarnando graças ao Covid, que eles possam ser recebidos nos hospitais, no plano espiritual, pelas equipes, da melhor forma possível. Sabemos da necessidade dessa pandemia, então que nós possamos aproveitá-la da melhor forma possível, sem nos deixar desequilibrar. Ampare também, Senhor Jesus, aos médicos, enfermeiros, que nesse momento estão arriscando a própria vida, estão se arriscando aqui para poder curar os doentes. Pedimos também pelas pessoas que estão perdendo seus empregos, pelas pessoas que estão perdendo seus negócios, que elas possam ser amparadas, que elas possam não entrar em desespero. Pedimos aqui o amparo no estudo de hoje, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. A gente vai dar agora continuidade com a Ana. Obrigada, tá, Rodrigo? Muito bom. Boa estreia. E a Ana vai fazer a leitura que tem a ver com uma personagem muito importante, a nossa querida Maria Madalena. Vamos lá, Ana? Oi, todos me ouvem? E? Bom, então vamos lá. Alguns aqui já devem estar cansados da minha cara no dia de hoje, porque eu estava no culto das 9, eu fiz o estudo ainda há pouco lá no Eurípides, e cá estou eu de novo, como eu falei para a Jane, a dívida é grande, então vamos aproveitar para pagar, né? Já que estão dando oportunidade para a gente. Então, amigos, se eu falhar, é excesso, tá? De estudo. Então, vamos lá. É o item 12, né? Sim. Do Evangelho, é capítulo 10, né? Item Capítulo 12. 10. Aventurados os que são misericordiosos. Isso, item 12. Dando continuidade, né, ao tema que o Alex falou ontem. Isso. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Eu creio que essa deve ser uma das passagens assim, mais conhecidas, né? E a gente até trouxe o termo para os dias de hoje, né? A gente fala muito
que atire a primeira pedra, né? A gente fala muito isso. E nessa passagem, eu acho que foi o Mário que falou ontem, né? Esse momento em que Jesus se abaixa, né? E começa a escrever, né? As imperfeições, né? Egoísmo, orgulho, vaidade, arrogância. Cada um que está com a pedra na mão vai se reconhecendo ali, né? Alguns reconhecendo outros reconhecendo muitos, né? Outros reconhecendo até todas aquelas imperfeições ali. E aí, nesse momento, é claro que ninguém teve a coragem de tacar a primeira pedra, porque se via ali em falta com a lei, como aquela mulher, né? E aí a gente traz essa reflexão para os nossos dias, né? Daqueles momentos em que nos deparamos com situações que são contrárias à nossa visão, né? À nossa opinião, e nós automaticamente colocamos a mão no bolso e seguramos a pedra e, na primeira oportunidade, a gente lança, né? Na direção do outro. E aí, pegando uma pequena passagenzinha do Jornal Espírita, eu vou ler aqui para a gente se encontrar. Não é raro encontrarmos, por exemplo, pessoas a quem descrevemos como vilões, que são, na verdade, mais adiantados do que nós em termos de escala espiritual, mas que, no entanto, não fazem questão de esconder suas sombras, parecendo inferiores segundo o nosso critério de julgamento. Nós, por nossa parte, podemos parecer quase perfeitos, porém, à custa da repressão de muitos aspectos sombrios de nossa personalidade. É muito difícil, então, num mundo onde o engano e o auto-engano ainda predominam, estabelecer um juízo de valores que seja coerente com a realidade. É para a gente refletir, porque a gente julga, né? Principalmente nós espíritas, né? Gostamos muito de usar aquelas frasezinhas assim. Ah, mas o fulano já é um espírito evoluído. Ah, mas ele fez isso porque ele é um espírito atrasado. Como se a gente tivesse capacidade de medir o nível de elevação de alguém. Né? Como disse o Rodrigo muito bem, né? A nossa distância para Jesus é incalculável. A gente está mais perto do cachorro, né? Então, quem somos nós para, numa determinada situação, julgar o nível evolutivo daquele irmão? Porque nós somos apegados às aparências, né? Muitas vezes, num primeiro olhar, a gente já descreve 3 encarnações da criatura ali. Ah, mas isso aí, outra encarnação foi isso. Olha como é que age, olha como é que fala, né? E não consegue enxergar com os olhos do coração além daquilo, né? A gente não consegue. Às vezes a gente julga só pelo modo da pessoa falar, ou por uma ou outra atitude que ela repete, né, muitas vezes, e aí a gente passa a definir aquela pessoa por aquela ação que se repete. Mas se a gente fizer a lição de casa que o Evangelho traz para a gente, se a gente se lembrar daquela frasezinha, não julgar, a gente vai ter mais tempo para observar, né, aquela ação, aquele irmão, e até mudar de opinião. Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro. Quantas coisas nós fazemos acreditando que estão certas, mas que aos olhos da sociedade, da humanidade, diante do Evangelho, elas estão completamente erradas.
porque a nossa vaidade e o nosso orgulho, a nossa arrogância ainda nos cega, né? E eu encontrei uma outra passagenzinha aqui, uma outra situação que eu achei interessantíssima. Fala de um filósofo, um escritor, autor do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. Então, diz que há alguns anos, em Londres, foi inaugurado o Museu da Empatia. Me parece que esse museu também esteve em São Paulo. Me parece, tá? E a exposição consiste no seguinte: quando você entra no museu, na entrada do museu, é sugerido que você tire os seus sapatos, né? E calce um dos sapatos disponíveis ali. Sapatos velhos, sapatos gastos, de vários modelos, várias condições, né? Então, independente do sapato que você está usando, você vai tirar aquele sapato, vai colocar os seus pés dentro de um daqueles que estão ali e vai entrar no museu com aquele sapato. Durante o seu passeio pelo museu, você vai estar com um fone e vai ouvir, durante o seu passeio no museu, a história do dono daquele sapato que você calçou. E aí, no áudio, a pessoa, o dono daquele sapato, vai te contando as experiências dele, os sentimentos, as dores que ele viveu, as dificuldades. E pelas condições daqueles sapatos, fica bem claro desde o começo que eles carregam muita história, muita dor, muita experiência. E aí, durante todo o seu passeio nesse Museu da Empatia, você tem a oportunidade de sentir a história do dono daquele sapato. E aí, todas as pessoas que passaram por essa experiência nesse museu saíram modificadas. Porque quando se colocaram no lugar daquela pessoa e ouviram toda aquela história e sentiram todas as dores, né, que os donos do sapato sentiram, a pessoa se transforma. Porque é preciso fazer essa experiência. É preciso caminhar em direção ao outro. É preciso sentir na pele do outro. A gente precisa, para que a gente possa, no nosso julgamento, né, ser mais humano. Porque quando você bota a mão na massa, né, quando você vai lá, quando você chega lá pertinho, quando você sente na pele, se você não se sensibilizar e não se transformar, e o seu coração não tiver uma mudança significativa, então, amigo, esquece a história de carimbar o passaporte para o planeta de regeneração. Porque se o seu coração ainda não se compadece com a dor do outro, esquece. Mas não desiste da luta, não. Porque a Terra vai continuar, né? O outro planeta vai substituir o nosso. Vai continuar a prova e expiação. E a gente fica por aqui, repetindo de ano, para que a gente consiga se melhorar. Então, fica aí uma pergunta, né, para a gente discutir aqui, para a gente conversar aqui. Quantas pedras a gente ainda tem no bolso? E nos olhos? E no coração? É isso aí, gente. Acabou meu tempo, né? Obrigada. Você fez aquela cara de acabou o tempo. Você me lembrou de um conto de Rubem Fonseca, que se chama exatamente O Outro. E esse outro era um pedinte que seguia um empresário pedindo dinheiro todos os dias, e o empresário sequer olhava para ele.
dava o dinheiro assim, sem olhar. Até que no final, e ele descrevia na cabeça dele aquele homem que pedia dinheiro, que era ameaçador, que era não sei o quê, mas ele não olhava para o pedinte. Até que no final, o Fonseca é bem violento, né? O final, o pedinte vai pedir dinheiro a ele, ele fala, espera só um minutinho, ele entra em casa, sai com uma arma e mata o pedinte. E quando ele olha o pedinte, só depois que ele mata é que ele olha. E o pedinte era um menino, era uma criança que estava pedindo dinheiro para ele. Mas ele nunca olhou para aquele menino. Então, você falou uma coisa muito legal, que a gente possa olhar o outro, pelo menos. Porque eu acho que a gente está perdendo essa capacidade. Valquíria? Oi. Indo de encontro, né, com o que a Ana falou, da questão que a gente, para de calçar, né, o sapato do outro e sentir, né, vivenciar aquilo, tem uma pesquisa que diz que as pessoas mais solidárias são as que menos têm situação financeira, né? Digamos que entre o pobre e o rico, o pobre é muito mais solidário, né? Quando tem alguma catástrofe, né? Alguma coisa assim. E aí e eles são justamente porque eles já passaram por aquilo, né? Já passaram fome, já tiveram suas casas invadidas por uma água, seus telhados levados pelo vento, né? Então eles se sensibilizam pelo outro se colocam e aí no ajudam. lugar. Né? Se coloca. Acorda, Jair, aí. Ah. Obrigada, acordou lá. Obrigada, Valquíria, pelo teu comentário, muito bom. Jairo. É Sâmia. Oi, Sâmia. Fala, querida. É só para completar, né, o que você falou. É curioso que eu estava agora no estudo da Casa Sentimentos e a gente estava falando sobre essa questão, e aí agora você falou, reavivou aqui. A questão do olhar, né? O olhar atencioso que a gente tem que ter para o próximo. A gente olha, mas a gente não percebe. Então, a gente tem que olhar percebendo, realmente, observando, que a gente vai passar a enxergar mais coisas, né? É um olhar de medo ainda. Como se o outro ameaçasse a gente. Obrigada, Sâmia. Fernando? Fernandinho? Pode? Oi, Pode, gente, querido. boa noite. Juntando aí, assim, é tão legal, né? Tive uma espécie de insight, né, vendo o Rodrigo aí, que eu ainda estou conhecendo um pouquinho, né? E a Mariana, a família toda aí do Roberto, a Ana também, assim, nessa nova fase. E, engraçado, parece que eu estava me lembrando de alguns livros do Chico, daquele começo do cristianismo. Se fala que é tão difícil, mas apesar de estarmos distantes, eu acho que a gente está dentro daquele clima da Casa do Caminho, porque esse texto até do primeiro, né, presidente da FEB, e depois, né, claro, o Dr. Bezerra, eu acredito que era uma espécie já de reunião daquele pessoal, dos mais avançados, né, espiritualmente, preparando a grande Casa do Caminho, que é hoje a família espírita no Brasil. Então, eu acho que, apesar de todas as dificuldades que são aqui citadas, né, de empatia, de olhar, eu acho que existe assim, uma sinceridade na hora de interpretar os textos, na hora de abrir o coração, falar, às vezes, nas entrelinhas, temores, né? Vão surgindo novas pessoas, eu vi também o César aí, fora todos os outros que a gente já convive aí no Cefac, eu vejo uma coisa assim, pelo menos um embrião ou uma semente já brotando, uma árvorezinha de 1 metro ou 2 metros de altura, talvez para dar flor, mas já é uma árvore bela e vigorosa, está saudável. Eu acho que é isso que a gente vai se carregar de energia para melhorar essa observação, porque a gente precisa de energia, a gente não pode desgastar com mau julgamento, como a Ana falou, né? Então, a gente tem que perceber que todos os momentos em que a gente está gastando energia para julgar, ou dentro do capítulo que a gente está lendo, vai faltar no que interessa realmente, que é a nossa reforma íntima, que nem falou o Jair outro dia.
Perfeito. Então, acho que a gente está num caminho super legal. Que bom, Fernando. Obrigada pelo teu comentário. Acho que certamente tem pessoas no estudo hoje que estão precisando desse acolhimento, desse amor, essa força, né, que você está levantando aí, esse nosso grupo, né, esse nosso empenho de estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo. É muito importante para todos nós. Obrigada, Fernanda. Eu vou pedir, então, estourou nosso tempo, vou pedir o Rodrigo, então, para fazer a nossa prece final. Rodrigo, por favor. Obrigada, Fernanda. Vamos lá. Senhor Jesus, espíritos amigos, espíritos de luz, nossos mentores, agradecemos muito aqui pelo estudo da noite, pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, mas que nós possamos realmente fazer nossa reforma íntima cada dia, possamos colocar na prática nossos ensinamentos, que não sejam apenas lições vazias na nossa vida e que nós não nos concentremos em aplicar ela para nós mesmos, né? E pedimos um amparo a todos que estão aqui, aos que não puderam estar presentes. Pedimos um amparo também dessas pessoas que moram nas ruas, que nesse momento de pandemia ficam ainda mais abandonadas, sem os restaurantes para ganhar comida, sem o apoio, sem as pessoas nas ruas. Pedimos um amparo a essas pessoas, que elas possam receber um amparo espiritual, um amparo material também, que é muito importante. E pedimos, Senhor Jesus, por todos os líderes de todos os países, do Brasil e de todos os países, para que eles possam se voltar para a melhor solução, e não só pelas brigas políticas, independente de qualquer lado que seja. E pedimos um amparo aí para a noite de hoje e para nossos lares. Graças a Deus. Assim seja, Rodrigo. Graças a Deus. Muito bom, gente, como sempre, que a gente possa sair do nosso estudo hoje, quem está em aflição, com seus corações mais leves, com seus pensamentos mais direcionados para essa fé que nós precisamos fortalecer e que esse estudo certamente nos ajuda. Muito bom. Estamos todos agora aqui, cadê? Ué, alguém perguntou alguma coisa, Andréia? Ele é filho do Roberto, a fala do pai, é a mesma voz? É. Espera aí que eu acho que a Andréia apertou alguma coisa que saiu aqui do meu controle. Isso. Andréia, você apertou alguma coisa aí? Acho que eu tirei, consegui. Não tem problema. Nosso dedo, às vezes, bate em algum lugar aí. Obrigada, Posso fazer gente. a reclamação? Posso fazer a reclamação? Fala, irmã. Por que o Roberto e o Mário ficaram quietinhos? Vocês não gostam de me interromper? Eu vou ficar magoada, hein? Ana, Vai ficar você magoada? falou? Ana. Roberto falou na primeira. Ele falou. Eu que fiquei quieto. Ana, olha aqui, pelo Mário eu não posso responder, mas por mim, é que você falou tanta coisa importante que eu estou pensando aqui até agora, não deu tempo de responder. Saiu bem, Vou Roberto. engolir. É carioca achei mesmo, flamenguista, né? Achei importante. Flamenguista, outro patamar, Fala, outro patamar. Museu. O negócio do museu é muito legal, muito legal. Muito boa mesmo. Parabéns, Ana, foi muito bem. Gente, obrigada, tá? Um beijo, gente. A Ana não é diretora da casa, não. Hein? Foi muito bom estudo, Ana. Boa Foi noite, tudo bom, gente. graças a Deus. Pois é, para de implicar Mas comigo. ela não é diretora. Tanto Não estudo. implica comigo, não, gente. Tchau.